que a cultura da morte, ela trabalha para alterar os conceitos, primeiro, de vida e de família. Tá. A questão da cultura da morte é uma coisa mais complicada de se falar, porque ela não é uma coisa só. Ela se desenvolve em vários tentáculos. E quando a gente fala em cultura da morte, as pessoas tendem a lembrar somente do aborto. Ou somente da eutanásia, porque aí você está envolvendo a morte propriamente dita no assunto. Mas a cultura da morte, na verdade, ela é um pensamento que tem se avançado de maneira a fazer com que a sociedade aceite, num primeiro momento, que depois ela deseje tudo aquilo que leva à morte. A morte física, no primeiro momento, como a eutanásia, o próprio aborto, ou como aquilo que leva à morte da identidade, à morte da cultura, da própria cultura estabelecida na civilização, que aí a gente pode pensar em quê? Na ideologia de gênero, a gente pode pensar numa sexualização precoce, né? Educação sexual precoce para as crianças, na própria educação, enquanto instrumento de avançar as pautas dessa cultura da morte. E como que ela vem fazendo isso? Quando a gente fala, então, de que uma cultura da morte é uma cultura que tenta disseminar diversas formas de ação para causar a morte, seja física, ou seja identitária, ou seja uma morte da própria nação, porque a cultura da morte ela é um instrumento do que a gente chama de globalismo. E esse globalismo quer, de fato, a submissão das nações a essa cultura global. Então, a cultura da morte, ela tem de fazer de modo que ela atraia todas as pessoas. Quando você falou sobre o camaleão, é isso que a cultura da morte faz. Enquanto está todo mundo tentando combater o aborto, ela vai, de outras formas, cooptar pessoas, diluir ideias e implantar uma ideia nova, que é uma ideia que quer o quê? Refundar as bases de uma civilização que já está totalmente fundada. Se a gente olhar a nossa civilização e olhar lá atrás de como que era antes do cristianismo surgir, todo o homem antigo, né? Se a gente for olhar a Grécia Antiga, onde as mulheres eram mortas pelos seus esposos, não era assim que funcionava? Se uma criança nascesse com algum defeito, deixa para morrer. E o cristianismo veio mudar isso. E ele fundou as bases de uma sociedade na qual o outro importa não por aquilo que ele produz, mas por aquilo que ele é, a dignidade que cada um tem. A cultura da morte, ela tenta fazer com que isso não exista mais, né? E aí, quando a gente fala que ela tende a trabalhar com diversos tentáculos, é verdade, mas ela precisa de um alvo específico, que é a família. A família é o grande alvo da cultura da morte. De que maneira? Porque a família, que é a base da sociedade, a igreja doméstica, a célula máter, ou como os juristas chamam de um jeito, né, os sociólogos de outro jeito, mas a família é aquela que dá o sustentáculo para a sociedade. Se nós temos uma crise na sociedade hoje, é porque antes essa crise começou na família. Né? Então, o alvo da cultura da morte é a família. Se o alvo é a família, e se essa família estruturada, uma família que desenvolve um cidadão para o conhecimento, um rapaz, uma moça para o conhecimento, que vai criar descendentes, que vai gerar descendência, essa família não serve para uma cultura que quer pessoas amorfas e subservientes a uma cultura global de produtividade mercadista. Essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar quando fala em cultura da morte. A família é um alvo, porque a família, célula máter da sociedade, é o que estrutura toda a sociedade em torno de uma verdade. Então, só para ver se eu estou entendendo isso, assim, a família, ela, vamos usar um termo aqui, produz pessoas fortes. Sim. Quando você fala que a cultura da morte quer pessoas amorfas, ou seja, que são pessoas fracas, pessoas sem opinião, pessoas sem identidade. Então, enquanto a família estiver presente, ela vai estar formando indivíduos que vão mudar a sociedade, na verdade, né? Que não vão entrar no jogo que a cultura da morte quer que entre. É isso, né? Isso.
Exatamente isso. Imagine que você tem uma família bem estruturada. Vou fazer uma analogia com a escola. O professor, sou professora, então a analogia, né, os professores podem entender melhor. Nós temos dentro de uma sala de aula diversos alunos, 30 alunos, que seja. Cada aluno é diferente um do outro, certo? Muito bem, mas hoje, o que a gente sempre cobra quando se fala em aluno, o professor cobra? A presença do pai na escola. Porque como que a gente não é pai daquele aluno. A escola é um auxiliar da família na educação das crianças, né? Então, nós precisamos da presença dos pais. Aí o professor vai lá e diz assim, olha, eu chamei o pai não foi. Ai, é lógico, né? Os pais não querem saber dos filhos na escola. Ninguém quer saber da educação dos filhos. Mas, na verdade, o que o professor está querendo dizer, e ele não consegue admitir, é que o pai não veio, a mãe não veio, o pai não está aqui porque essa família não é estruturada. Existe um problema na família. Qual é o problema? A desestruturação da família. E isso foi causado de uma maneira não natural. Foi causado de maneira orquestrada, agendada, muito bem estudada. A analogia que eu faço é o quê? Se essa família está mal estruturada, se não tem estrutura, o pai não é presente, a mãe não é presente, é óbvio que este filho vai mal na escola. Este filho vai crescer. E ele vai ser um cidadão, vai ser pai, vai ser um profissional que tem uma defasagem na sua criação. Mas, Andréia, qual que é, então, a questão aí da cultura da morte? A gente não tem tempo para falar de como a cultura da morte se infiltrou no sistema educacional, se infiltrou na mídia, se infiltrou na família, se infiltrou no judiciário, se infiltrou em diversos setores da sociedade. Mas o que a gente pode dizer é que, se uma família está desestruturada, aquilo vai gerar uma sociedade desestruturada. Quem causou essa desestruturação familiar foi a cultura da morte. E por que a cultura da morte quer pessoas fracas, sem vínculo, sem laço? Né? Porque a cultura da morte, ela tem um objetivo. Enquanto a família formava pessoas para uma sociedade que iria continuar, que prezava pelo conhecimento, que prezava pelos laços familiares, que prezava pelo valor intrínseco das pessoas, a cultura da morte, ela quer o quê? Ela quer pessoas que estejam aptas a produzir, que estejam aptas a inflar o sistema financeiro internacional através da sua mão de obra. Para quê? Para que a economia mundial seja sustentada, que ela cresça, mas para que isso aconteça, essa pessoa precisa não ter laços. E o que fornece a ideia de laço, a ideia de vínculo para essas pessoas? É a família. Quando a cultura da morte ataca a família, ela ataca o que a gente chama de estrutura primária. É uma estrutura na qual o indivíduo, a pessoa, vale por aquilo que ela é. Na sua família, se o seu pai ficar doente, se o seu pai tiver algum problema gravíssimo, você não descarta o seu pai. Mas a cultura da morte quer transformar a família numa grande empresa. E a gente chama de estrutura secundária. A gente chama, mas isso daí são sociólogos, né? Que falam disso, das estruturas primárias e secundárias da sociedade. E a estrutura secundária da sociedade é uma estrutura na qual a pessoa vale por aquilo que ela produz. É um critério de utilidade. De utilidade. Mercadista, utilitarista, materialista.